Fala galera, aqui é a Tati do Historizando e hoje a gente vai entender um pouco sobre Grécia Antiga, mais especificamente as diferenças entre a Grécia Antiga e a Grécia atual. A gente tem que pensar que no ano de 1100, por volta de 1100 a.C., é que surge essa civilização que é referência para muitas coisas até os dias de hoje. Na Grécia Antiga, os gregos, que a gente chama de gregos, na verdade não se chamavam assim. Eles se denominavam como helenos, que moravam na região da Hélade. E não só isso, mas o território grego da época era bem diferente do território grego da atualidade. Fica assim na mesma região, mas tem bastante diferenças. Não só isso, mas a Grécia atual é um país e a gente não pode chamar as civilizações antigas de países. Logo, na Grécia Antiga existiam várias cidades-estado autônomas. Como assim, Tati? Então, cada região, cada cidade-estado que se formava tinha sua própria política, tinha suas próprias leis, tinha sua própria economia e muitas questões culturais que eram diferentes umas das outras. Mas então, por que eles eram os helenos? Quais eram as semelhanças entre esses povos da Grécia Antiga? A religião, que é o politeísmo, não só isso, mas a língua, o grego antigo, todo mundo que morava nessa região falava e escrevia em grego antigo, e também algumas questões culturais que eram semelhantes. Nós temos duas grandes cidades-estado que acabam sendo referência nesse período, que é Atenas e Esparta. Enquanto Atenas é muito conhecida por ser o berço aí da democracia, sistema político esse que existe até hoje, claro, com algumas diferenças, Esparta vai acabar sendo conhecida como uma cidade militarizada, uma cidade em que crianças, em que meninos, quando completavam 7 anos de idade, iam para a escola militar e iam treinar aí para enfrentar inúmeras batalhas e inúmeras guerras. Por isso, cidades que ao mesmo tempo têm várias semelhanças, têm muitas diferenças. E essas diferenças vão acabar rendendo uma guerra. Isso mesmo, Atenas e Esparta vão enfrentar uma guerra chamada de Guerra do Peloponeso. Nessa guerra, essas duas grandes cidades acabam se enfrentando. Só que muita gente pensa, Esparta, por ser uma cidade militarizada, vai acabar vencendo essa guerra, não é não? Vence a guerra. Mas não pense você que foi tão fácil assim. Foi uma guerra longa e que Atenas teve muito destaque em batalhas marítimas. Por Atenas ter um desenvolvimento naval muito forte, acaba ganhando vantagem em cima de Esparta com esses navios e com essas batalhas no mar. Você sabia disso? Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima. Um beijo!